Há muitos anos atrás eu estava assistindo uma entrevista com o ator Christian Bale enquanto ele promovia o filme Batman Begins. Você sabe, né? O Christian Bale, aquele ator maravilhoso que sempre fica gordo e magro pros filmes dele. E aí o repórter perguntou por que ele gostava de interpretar esses personagens mais sombrios, assim, com um peso dramático bem carregado. E aí o Christian Bale respondeu que ele não necessariamente gostava de interpretar personagens dark ou sombrios, mas sim personagens que tinham uma obsessão. O que é verdade, porque se você pegar a carreira dele, você vai ver que a maior parte dos personagens que ele interpretou realmente são personagens que têm uma obsessão, que são obcecados por algo. O próprio Batman, por exemplo, é um desses casos. E aí quando ele falou isso eu pensei, é verdade, esse tipo de personagem realmente deve ser bem interessante para um ator, porque tem muita coisa que ele pode brincar ali. Foi aí que eu pensei, e para um escritor? Qual que é a diversão de escrever um personagem desse? Foi aí que eu fiquei obcecado em fazer esse vídeo. Olá, meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus. E antes de eu falar do tema desse vídeo, que é personagens obcecados e como criá-los, eu queria dizer que a minha referência de personagens são mais do cinema do que da literatura em si. E mesmo que eu esteja investindo agora numa carreira de escritor, a minha referência é essa, personagens de filmes, mas eu acho que a lógica é a mesma. E um dos exemplos mais antigos de personagens que têm uma obsessão vem de um filme do mestre do suspense Alfred Hitchcock, que é um dos meus filmes favoritos dele, que é o Janela Indiscreta. Nesse filme você tem o personagem do James Stewart, que é um fotógrafo que tá com a perna quebrada e tá se recuperando em casa. E durante essa recuperação ele fica ali na janela do apartamento dele observando a vida e a rotina dos vizinhos que moram em frente a ele com binóculos o dia inteiro. Então ele vai começando a notar detalhes e padrões das rotinas dessas pessoas. Até que um dia ele testemunha o que pode ser um possível assassinato em um dos apartamentos, e aí ele cria essa leve obsessão de observar esse personagem que ele suspeita, em específico, durante a sua rotina. E essa observação vai levando ele a tentar meio que desvendar o caso por si só antes de chamar a polícia mesmo. E mesmo que seja uma obsessão até leve comparada aos outros personagens que eu vou mencionar daqui a pouco, é uma obsessão bem interessante e uma das primeiras que eu lembro em filmes clássicos assim. E o Alfred Hitchcock é um cara que sabe mexer com esse tipo de personagem. Outro grande exemplo vem do clássico Iluminado, filme de Stanley Kubrick com o Jack Nicholson. E nesse filme ele interpreta o Jack Torrance, que é um personagem que é um aspirante a escritor que aceita o trabalho de cuidar de um hotel abandonado e leva a família dele para esse hotel também. Mas com o tempo ele vai enlouquecendo por causa da influência maligna do hotel e dos acontecimentos bizarros que aconteceram no histórico desse lugar. E aí ele começa a ficar obcecado com a ideia de matar a própria esposa e o filho, seguindo uma tradição bizarra que já aconteceu anteriormente com outros donos do hotel. E para completar, o filho dele também tem o poder de ver assombrações pelo hotel, o que complementa ainda mais a loucura do cara. Mas nós também temos categorias de obsessão, como por exemplo obsessão por pessoas. No filme Louca Obsessão de 1990, nós temos o personagem do James Caan, que é um escritor bem famoso que sofre um acidente de estrada e é resgatado pela personagem da Kathy Bates, que leva ele para casa dela para cuidar dele. Mas não por acaso ela é fã número 1 dos livros dele, e durante a estadia desse escritor na casa dela, ela consegue ler o manuscrito que ele estava fazendo para o último livro que ele ia lançar. E nesse último livro ele estava planejando matar a personagem principal de toda a série de livros dele, que é o personagem favorito dela. E aí vem um grande problema, porque ela não só é fanzaça dos livros dele, como também é uma louca de pedra. E aí quando ela vê isso, ela fica mais maluquinha da Silva e começa a torturá-lo para que ele mude essa história e reescreva o livro inteiro de acordo com os desejos dela. Essa é uma trama que nós escritores adoramos, de tão original que é, e de tão divertido que deve ser de brincar com um personagem desse. Não por acaso, a Kathy Bates ganhou um Oscar por essa atuação. Mas também é o nosso pior pesadelo de acontecer na realidade. Aliás, falando em livros e escritor, esses dois últimos filmes que eu mencionei são adaptações de livros do Stephen King. Então minha referência de personagens não está tão longe da literatura assim. Mas voltando ao cinema, outra obsessão que é por uma pessoa vem no filme Kill Bill. Nesse filme, que vem em 2 partes, você tem a saga da noiva, interpretada pela Uma Thurman, que está numa jornada de vingança atrás da cabeça daqueles que ferraram com a sua vida. Principalmente o Bill, que está no título. E o Bill é o chefão final, ele é o endgame. Ele é o objetivo principal da vingança, mas até chegar nele, ela precisa passar por vários outros capangas e por vários tipos de filmes diferentes, ou vários tipos de gêneros diferentes. Ela passa por filme de luta, passa por anime, passa por drama, passa por ação, que é uma coisa que o Quentin Tarantino usa
pra brincar fazendo esse misto. E não só esse filme tem essa categoria de obsessão por pessoa, mas ele também tem a vertente da obsessão por uma vingança. E filmes de vingança normalmente tem um protagonista que é um personagem obcecado. Nessa vertente você tem milhares de exemplos de filmes, mas um dos mais populares é o John Wick. Existem exemplos mais clássicos, como o Conde de Monte Cristo, que é um filme, mas também veio de um livro. E nesse estilo eu sugiro 2 filmes coreanos que são o Old Boy e Eu Vi o Diabo, que são 2 filmes bem intensos, bem pesadinhos e bem brutais. Mas se você tem interesse nesse tipo de filme, são 2 boas sugestões. E aí eu volto pro Christian Bale porque, como eu falei, a maior parte da carreira dele tem personagens com essa característica, mas eu consigo lembrar de 3 que isso é bem claro. Um dos maiores exemplos é o filme Psicopata Americano, em que ele interpreta o Patrick Bateman, que é um riquinho obcecado por perfeição, tanto na parte física, estética do corpo dele, como na parte de posição social. Então ele está sempre buscando a imagem perfeita dele para as outras pessoas, ao mesmo tempo que ele guarda o segredo de ser um psicopata também. Outro exemplo é o personagem dele no filme O Grande Truque, que é um aspirante a mágico, que é obcecado pela devoção da ideia da mística, da mágica perfeita. Aquela mágica que ninguém nunca será capaz de desvendar o segredo, até mesmo outros grandes mágicos. Nisso, esse personagem acaba sofrendo o que a maioria dos personagens com obsessão sofrem, que é renegar coisas da sua própria vida para manter esse segredo e obsessão vivos. Ou seja, é um daqueles filmes interessantes que numa primeira assistida você se surpreende com as revelações, mas numa segunda assistida você consegue perceber todas as nuances desse personagem durante o filme e as camadas que envolvem ele. E é o que o Christian Bale falou, é um personagem interessantíssimo de interpretar por causa dessas camadas, e em um filme que em si fala de obsessão, porque trata de 2 mágicos rivais, que um deles é o Christian Bale e o outro é o Hugh Jackman. É sério, pessoal, esse é um filmaço. Se vocês não assistiram O Grande Truque ainda, é uma das minhas maiores sugestões. E aí, falando de Christian Bale, é claro que eu não posso deixar de mencionar o maior personagem universal de obsessão, que é o Batman. O meu personagem favorito da cultura pop e o mais interessante dos super-heróis, na minha opinião. Porque no caso dele, a obsessão vem causada por um trauma, que é o assassinato dos pais dele na infância. Só que essa obsessão não é só uma obsessão em si, mas uma maldição que ele tem que carregar pro resto da vida dele. A maldição e a obsessão de nunca mais deixar o que aconteceu com ele acontecer com outra pessoa. Ao ponto que ele não se permite viver uma vida normal porque ele é o Batman. A persona Bruce Wayne não existe mais. Ele morreu quando era pequeno junto com os pais naquele beco. Então o Bruce Wayne de hoje, o adulto que é um riquinho, que esbanja dinheiro, né, que se mostra com os carros e tal, é só uma fachada para esconder a verdadeira persona que é o Batman e deixar ela viver para combater o crime. E há um tempo atrás eu fiz um curta animado do Batman por mim mesmo, que está no meu outro canal, Joe Reaper, que fala exatamente sobre isso. Sobre a ideia de que a persona do Batman nunca vai poder fazer nada para ter uma vida normal como a persona de Bruce Wayne. E essa ideia está correlacionada diretamente com o trauma de infância, e aí tem umas paradas de viagem no tempo e tal. Eu vou deixar você assistir, vou colocar o link bem aqui em cima para você ver, e se você puder, vá lá dar uma checada. Mas por que eu tô falando desses personagens obcecados e suas categorias de obsessão como uma pessoa, uma ideia, uma vingança? É porque quando você consegue criar esse tipo de personagem, naturalmente a sua história já vai ter algo muito interessante que se chama Driving Force em inglês. Traduzindo seria uma força motriz, ou seja, uma ideia que vai carregar a narrativa da sua história e possivelmente vai prender o público mais fácil porque todos vão ficar obcecados por saber aonde a obsessão do seu personagem vai dar. Normalmente em tramas você tem o personagem passivo e esse personagem que tem uma força motriz. Não é um problema escrever um personagem passivo. Afinal de contas, a maioria dos heróis são personagens passivos que apenas reagem aos obstáculos que lhes são apresentados. Mas naturalmente esse tipo de personagem já vai ser menos interessante do que um vilão, por exemplo, que são personagens que tendem a ter uma obsessão. Por isso que ator adora interpretar vilão. Mas como eu faço para criar um personagem com obsessão? Ou ter o início de uma ideia para essa obsessão? Tem um exercício que eu faço que eu acho bem interessante, que é: imagine que o seu personagem tem uma obsessão bem simples e boba. Por exemplo, ele tem uma obsessão por pudim de limão. Ok, se o meu personagem tem obsessão por pudim de limão e tem um pudim de limão na geladeira,
Que eventos vão levar ele até chegar a esse pudim de limão? Será que ele tem que assaltar a geladeira à noite para que ninguém veja? Mas aí tem um gato ou um cachorro na casa que pode ver ele fazendo isso e aí pode fazer algum barulho, algum miado, algum latido? Ou talvez o seu personagem faça algo mais extremo, como ele bote fogo na casa inteira de propósito para que as pessoas saiam dela e ele finalmente tenha a chance de pegar esse pudim de limão. Entendeu? Aí você vai criando um leque de cartas com vários desses elementos que vão acontecer para ele tentar chegar nessa obsessão. E aí você vai jogando essas cartas numa pilha. E o ideal é que esses eventos sejam em forma crescente. Tipo, ele tentou o evento 1, que era um pouquinho mais simples, não deu certo. Então ele passa pro evento 2, que é um pouquinho mais complicado. E aí o evento 3 e 4 e tal, até chegar na obsessão. Ou você pode fazer que nem o Quentin Tarantino, que montou um mapa que tem o Bill no topo, e aí a noiva tem que passar por todos esses capangas. 1, 2, 3, 4 até chegar nele. Aliás, é ideal que você já tenha decidido aonde essa obsessão vai acabar, para já te dar uma base dessa crescente dos eventos. Então, por exemplo, será que meu personagem vai conseguir pegar o pudim de limão na geladeira e ser feliz para sempre? Ou será que ele vai pegar o pudim e o pudim estará envenenado? E aí você pode brincar como escritor. Depois você pega essa obsessão que era simples e boba e transforma na obsessão que você vai usar de fato na história. Seja ela por uma pessoa, uma ideia, um trauma que desencadeou uma vingança. E é o que o Christian Bale falou, esses personagens ou narrativas são interessantes e atraentes para qualquer pessoa criativa porque ela gera esse tipo de interesse no público, de saber aonde toda essa história, toda essa obsessão vai acabar. E eu acho que isso funciona para o criador também, porque é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que lá na frente o seu público vai ficar interessado e preso na história, você vai ficar preso enquanto estiver escrevendo. Então eu espero que essa reflexão tenha te ajudado se você tem uma intenção de um dia escrever uma história de personagens com obsessão ou uma história sobre obsessão. E se você se lembra de algum outro personagem famoso, de livro, de filme que eu não mencionei aqui, escreve nos comentários, vamos discutir. E não se esquece de ver o curta de animação do Batman que eu mencionei aqui no canal, que tá no meu outro canal Joe Reaper, que é um canal de animações que eu faço por mim mesmo. Eu diria que é a minha obsessão. E se você tiver interesse, eu vou deixar o link também aqui embaixo do livro que eu acabei de lançar na Amazon, O Anjo de Fogo e Aço. E o livro conta uma história épica entre anjos e demônios que mistura um pouco de ficção científica, com batalhas e tal. E aí eu deixo a questão pra vocês, será que no meu canal Joe Reaper de animações ou nesse livro tem algum personagem obcecado? Vou deixar pra vocês mesmos descobrirem assim que darem uma olhada neles. E é isso, pessoal, muito obrigado se você ficou até o final do vídeo. Deixa seu like e se inscreve no canal para dar um apoio e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!